Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. E Instituto Cicatrizare. A evolução no tratamento de feridas. Começa agora o programa Alô Doutor. A grande audiência na TV Alterosa com Davi do Vale. Olá, boa tarde para você que está conosco no meu, no seu, no nosso Alô Doutor. Saúde para todos, Minas Gerais. No programa de hoje, eu converso com o médico psiquiatra Marcos Buissu. Nós vamos falar sobre o tema isolamento social, depressão e ansiedade. O programa Alô Doutor começa agora. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central, há mais de 40 anos, se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central, sempre tem uma unidade perto de você. Olá, muito boa tarde para você que está conosco no programa Alô Doutor. É um prazer ter a sua audiência, a sua companhia em 61 cidades da nossa região. O programa que ancora as discussões da saúde em todo o Centro-Oeste Mineiro e que entra em seu 13º ano com esta grande audiência medida pelo Ibope. Hoje, recebendo com todo carinho o Dr. Marcos Buissu Moraes. É um médico psiquiatra, um grande amigo que fala sobre o tema isolamento social, depressão e também ansiedade. O doutor Marcos, que atendeu prontamente o nosso convite. Boa tarde, doutor Marcos, um prazer tê-lo aqui novamente. Boa tarde, Davi, o prazer é meu. Muito obrigado pelo convite de estar aqui participando do Alô Doutor. E nesse momento difícil que as pessoas estão vivendo, acho importante que você traga essa oportunidade da gente tentar transmitir alguma coisa para as pessoas se conscientizarem mais sobre essa situação e saberem lidar com ela. Muito bem. Doutor Marcos, quais são as reações das pessoas frente a essa pandemia? Você, como psiquiatra, qual a sua avaliação? Pois não, Davi. Essa é uma boa pergunta. As pessoas costumam reagir de maneiras opostas frente a essa situação. Nós vemos pessoas negando que isso aconteça. Por exemplo, nós estamos vendo pessoas em situação de risco maior de complicações para enfrentar essa doença, caso se contaminem, muito expostas na rua. A gente esperaria que elas estivessem se resguardando mais e vemos pessoas extremamente angustiadas, assustadas, com uma visão muito pessimista da situação. Nenhuma das duas posturas é adequada, né? As pessoas em situação de risco, a partir de 60 anos e quanto mais idade, maior o risco de complicações no enfrentamento da doença, e não é caso de pânico também. Há cuidados que a gente tem que tomar e com esses cuidados nós vamos evitar ou retardar essa contaminação, se ela tiver que acontecer, e propiciar que, se ela acontecer, a medicina já vai estar com mais capacidade de lidar com isso e com outros recursos para enfrentar essa situação. As relações familiares, diante desse distanciamento social, elas estão mais fáceis ou mais difíceis? Pois esse vírus trouxe muitas novidades para nós, né? A medicina está aprendendo muito com ele, é um vírus com características muito particulares que desafiam a medicina e trouxe também essa situação
do distanciamento social, das pessoas terem que ficar mais restritas ao lar e ficarem mais expostas a esse convívio familiar e ao convívio consigo próprio mesmo, né? Isso aí está sendo um pouco desafiador. Nós estamos vendo que é muito bom esse convívio familiar, mas algumas coisas que nós não estávamos trabalhando dessas relações familiares, agora estamos tendo que trabalhar, né? E a relação conosco mesmo, quando nós somos retirados de situações que atrapalhavam que ficássemos atentos a nós mesmos, agora temos que estar mais atentos e percebendo características, virtudes e fragilidades nossas. Muito bem. Doutor Marcos, é importante também nós, né, falarmos um pouco dessa relação familiar, porque todos estão em casa, né? Olhando para dentro de si e mais próximos dos seus, né? Como fazer um ambiente mais agradável em família? Pois é, acho que nós talvez estivéssemos, como esse é um momento, não exatamente da pandemia, mas de algum tempo para cá, nós estamos muito absortos pelo trabalho. A maioria das pessoas trabalha num volume quase além do que deveria, e isso dava menos chance para as pessoas ficarem atentos às famílias e a si próprios. Eu acho que alguma, vamos colocar, diplomacia que teria que acontecer, às vezes as pessoas se esqueceram disso, né? O Voltaire falava que uma maneira de ser desagradável é falar tudo. A gente tem que reaprender a falar em casa e saber falar com uma certa diplomacia também. Os conflitos estão muito frequentes. De maneira ponderada, de maneira equilibrada, né? Sim, né? E como a gente fica mais exposto à convivência com os familiares, fica mais claro para a gente, porque as pessoas às vezes acham que os nossos familiares pensam, sabem tudo que a gente sabe, conhecem os nossos afetos. Às vezes a gente esquece de fazer pequenos elogios, de fazer pequenas declarações que agradariam a outra pessoa, achando que a pessoa já supõe isso, já sabe disso. E é um momento de fazer essas declarações, de se aproximar, aproveitar esse momento para estar próximo de quem a gente gosta e de nós mesmos. Ok. Psiquiatricamente, doutor Marcos, o que se observa de alteração nesse período? Pois é, nós estamos notando que o nível de ansiedade das pessoas está muito alto agora, né? Nós estamos notando que o abuso de bebida, de substâncias, de outras substâncias tóxicas, aumentou, né? E podendo trazer até mais dificuldades para o relacionamento familiar. Mesmo com as pessoas em casa. Mesmo com as pessoas em casa. Quando a gente está intoxicado por bebida ou outra droga, nós somos mais impulsivos, o nosso autocontrole é menor e os conflitos familiares, às vezes, chegam a ficar mais sérios, né? Muito bem. É importante nós falarmos também essa questão que envolve o medo e o pânico, né? Muitas pessoas estão vivendo isso, medo e pânico, por causa das notícias, muitas notícias colocadas de forma que extrapola a realidade às vezes, né? E coloca a população, as pessoas, nesse espírito de medo e pânico, né? Qual a sua observação nesse sentido, doutor Marcos? Pois infelizmente, não existe um consenso em nosso país sobre como lidar com essa situação, e tem pessoas que falam minimizando muito os riscos e tem pessoas que tentam contrabalançar isso
acentuando muito esses riscos e a população fica no meio disso, vivendo uma angústia muito grande. Quando nós estamos enfrentando uma situação de perigo, o nosso corpo nos prepara para isso. Nós temos alterações hormonais e neurológicas que preparam o corpo para enfrentar uma situação de risco. Se essa situação vai se prolongando muito, nós já estamos com muito tempo de enfrentamento desse risco do vírus aqui no Brasil, isso vai se tornando uma situação de estresse que acaba complicando o nosso apetite, complica o nosso sono. Também aquele trabalho que era muito massacrante, ele acaba que nos ajuda a organizar uma rotina. As pessoas em casa estão deixando de seguir uma disciplina, uma organização do dia a dia. Isso também não é muito bom para a saúde física nem emocional delas. Diminui até a imunidade. Baixa até a imunidade. Muito bem. Doutor Marcos, nós temos ainda 2 minutinhos nesse bloco. Eu gostaria que você falasse um pouco, você tem muita gente entrando em depressão nesse período? Pois é, nós temos vários tipos de depressão e um deles é essa depressão reativa, que acontece em reação a uma situação estressante que se prolonga e vai nos abatendo. E ainda somando a dificuldade com o sono, que também favorece a depressão, com a alimentação, né? Nós não estamos podendo fazer exercícios adequadamente, tem muitas pessoas fazendo em casa, o que é bom, mas muitas pessoas que frequentavam a academia ainda não estão sabendo lidar com isso, e juntando todo esse contexto, vai fragilizando o organismo e também a nossa parte emocional, mental, propiciando a depressão, né? Felizmente, nós temos maneiras de lidar com essa depressão, maneiras não farmacológicas e farmacológicas também de lidar com ela. Existe uma recomendação do Centro de Controle de Doenças norte-americano que as pessoas não se exponham demais a essas notícias, evitem de ficar escutando, vendo na TV notícias muito em sequência, dá um intervalo de pelo menos 1 hora. Alguns cuidados tem que ter e a gente tentar perceber em nós mesmos um sinal de depressão, com irritabilidade, desânimo, conforme eu falei, insônia, inapetência, e perceber nas crianças também que podem entrar em depressão. Lembrar que elas estão espelhando em nós, a maneira como nós lidamos vai influenciar muito na maneira como elas vão lidar com esse problema. Muito bem, nós vamos ao nosso segundo intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco do Alô Doutor de hoje, conversando com o psiquiatra Marcos Buissu, falando sobre o tema isolamento social, depressão e ansiedade. Daqui a pouquinho a gente volta. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central há mais de 40 anos se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central, sempre tem uma unidade perto de você. De volta com a maior audiência na nossa TV Alterosa, o Alô Doutor. Falando agora da nossa revista Alô Doutor, que é sucesso e é muito mais conteúdo nas salas de espera. A 28ª edição foi distribuída e está,
com 120 páginas, repito aqui, de muito conteúdo. Revista Alô Doutor, na sala de espera para quem espera melhor. E aqui com o Dr. Marcos Buissu, falando sobre o tema Qual é a Resposta? Tá aqui o Dr. Marcos, que é o nosso colunista também na revista Alô Doutor. E vamos ver como foi a entrega das cestas pelo @Compartilhando Empatia, que é um grupo de empresários que está ajudando os mais carentes, os mais necessitados, neste momento em que nós temos que deixar, aflorar a solidariedade e o apoio. Vamos ver então. Muito bem, um abraço a toda a equipe do @Compartilhando Empatia, nesse projeto de vários empresários que estão ajudando e arrecadando cestas. E foi muito importante, nós tivemos uma live especial na semana passada, arrecadamos cestas. Parabéns a todos do Compartilhando Empatia. De volta aqui com o Dr. Marcos Buissu Moraes, médico psiquiatra, falando para a gente sobre o tema isolamento social, depressão e ansiedade. As pessoas que têm esse transtorno de ansiedade também estão sofrendo muito nessa época, doutor Marcos? Como controlar essa ansiedade? As pessoas que são imediatistas, que não sabem esperar. Sim, realmente estão. O que a gente já percebia é que o ser humano, frente a situações novas que ele não está habituado, isso costuma gerar uma ansiedade no ser humano, e essa pandemia está trazendo muitas inseguranças, inclusive, como a gente dizia, com posturas diferentes de líderes nacionais, internacionais, gerando dúvidas em vez de uns apoiarem os outros, complementarem, estão com posturas muito antagônicas. Isso gera muita ansiedade nas pessoas. Quem já tinha essa tendência à insegurança, a ter um comportamento mais ansioso, isso fica mais acentuado. É importante a gente observar isso em nós mesmos, evitar nos expormos demais a notícias, principalmente notícias que a gente não tenha segurança da certeza daquelas informações, E mesmo as notícias que a gente tem mais segurança por órgãos oficiais, ou uma mídia mais responsável, não nos expormos demais, dar um intervalo de pelo menos 1 hora para relaxarmos, para deixar que a gente acomode em nós mesmos as informações que a gente recebeu. Manter uma organização no dia a dia, manter uma disciplina de horários, Quando a gente fala, por exemplo, de crianças ou adolescentes, eles ficam muito expostos a isso. É importante nós não menosprezarmos a capacidade deles de estarem absorvendo essas informações. A criança está ali brincando, quietinha, com um brinquedo, ela está escutando tudo que está acontecendo em volta, não menospreze a capacidade delas. Os adolescentes têm aquela maneira meio felina, ora meio letárgicos, ora com muita energia, mas também estão atentos e estão, apesar de algumas vezes mostrarem um comportamento de oposição, eles estão muito atentos à nossa reação. Os nossos filhos estão espelhando em nós, não tanto nas nossas palavras são importantes, mas na maneira como estamos lidando. Eles são capazes de perceber isso bem.
Se nós não lidarmos bem, eles também não vão saber lidar bem com isso. Essa é uma pergunta que eu já ia fazer aqui, que os filhos esperam dos pais, né, nesse momento, né? Pois é, vamos tentar ter uma conversa franca, as informações que já forem bem estabelecidas, passar para eles. Se nós estamos confiantes de que estamos agindo de uma maneira que vai ser a melhor maneira, eles podem ter essa confiança também. Vamos tentar passar isso para eles e ficar atentos. Se começarem a ficar inquietos, com alterações de sono, com uma impulsividade maior, né, vamos chamar essa criança, tentar aproximá-la de nós, criança ou adolescente, e tentar tranquilizar. Se virmos que isso está se prolongando demais ou muito intenso, aí ouvir uma opinião especializada, um psicólogo ou um psiquiatra. Muito bem, o doutor Marcos Buissu falando para a gente sobre o tema isolamento social, depressão e ansiedade, né? Doutor Marcos, importante providencial sua vinda aqui hoje. Eu gostaria que você falasse um pouco também dessa questão, já que muita gente assim está preocupado, né, está assim temeroso, né? Muita gente está deixando de planejar o futuro, né? O futuro mudou no seu ponto de vista? Pois é, que interessante, né? Realmente o futuro não é mais o mesmo, não é como a gente tinha planejado. Acho que gerou uma insegurança muito grande, os valores estão sendo questionados de novo, né? Nós víamos que valores materiais estavam sendo ganhando uma importância muito grande, e agora não adianta, né, essas coisas frente a um risco que a gente está exposto, apesar de que, assim, vamos lembrar, é importante lembrar que 80% das pessoas vão atravessar bem essa situação, né? 20% vão precisar de uma ajuda e 5% vão complicar. O que a medicina está cada vez mais sabendo lidar com isso. Mas as pessoas estão vendo assim que não adianta ter posses, a gente tem que estar numa condição física melhor, nós temos que saber lidar com nós mesmos, baixar essa ansiedade, alimentar adequadamente, dormir adequadamente, fazer o exercício que for possível, manter o nosso corpo na melhor saúde para nos prepararmos para enfrentar isso aí, né? Muito bem. Mudou muito a rotina nos consultórios, doutor Marcos? A rotina mudou, inclusive no sentido, na preocupação de cuidarmos bem de nossos pacientes. A sala de espera modifica um pouco o formato, garantindo uma distância maior entre as pessoas que estiverem lá. O número de acompanhantes, a gente está pedindo que seja um pouco menor. No caso da psiquiatria, às vezes vem vários acompanhantes, a gente está tentando evitar essa aglomeração na sala de espera. Na clínica Corpo e Alma, as pessoas recebem máscara, se chegam sem máscara, ganham uma máscara, são estimuladas a lavar a mão ou usar o álcool gel. A maioria usa o álcool gel, mas a lavagem de mãos também é muito eficiente, né? Muito bem. Então, como que se manter otimista, né, e esperançoso nesses dias, doutor Marcos, na sua opinião? Eu acho que vale a pena. A palavra crise em psiquiatria não é uma palavra ruim, sempre traz uma possibilidade de crescimento, e eu estou conseguindo observar isso. As pessoas usando mais máscara na rua, e a máscara, ela é para proteger a pessoa que usa, mas muito para proteger as outras pessoas também, né? As pessoas se cuidando, pensando nos profissionais de saúde que estão nos hospitais, muito sobrecarregados, muito expostos, né, a este vírus, alguns, infelizmente, até contraindo a doença, né, mas eu vejo pessoas evitando, até pensando nesses profissionais para evitar esse risco para eles. Eu acho que nós
podemos sair dessa situação da pandemia enriquecidos, com um cuidado maior com as outras pessoas. Eu via o mundo caminhando muito para um narcisismo, um individualismo. Essa é a principal lição, do seu ponto de vista? Me parece que sim. Acho que nós, assim, quando as pessoas se contaminam, gera uma insegurança muito grande. Infelizmente, no ambiente hospitalar, se as pessoas necessitam esse ambiente, elas ficam isoladas, não podem ter visitas para evitar mais contaminações. Isso é uma experiência muito angustiante. Em casa mesmo, se as pessoas, a maioria trata em casa, mas tem que ficar isoladas, e isso é sofrido para as pessoas, mas eu acho que nós podemos sair enriquecidos dessa pandemia com um cuidado maior com o mundo, porque, na verdade, nós fomos buscar esse vírus que estava na natureza, nós invadimos um ambiente que não era nosso, né? E esse vírus acabou vindo nos acometer, né? Mas eu acho que podemos sair com esse cuidado maior com a natureza, conosco mesmo, com as nossas relações mais próximas de família e as relações sociais como um todo. Obrigado, doutor Marcos, pela sua presença. O programa sempre estará à sua disposição. Doutor Marcos, que é o nosso consultor na psiquiatria, né, aqui no Alô Doutor, e o nosso colunista na revista Alô Doutor. Um abraço à doutora Mauritânia, à doutora Isha. O GEL já está formando? Está quase. Ok, um abraço a todos lá. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço de novo, os abraços estão entregues e foi um prazer participar aqui. Espero poder ter ajudado um pouco. Obrigado pela presença. Muito bem, o Alô Doutor de hoje termina aqui. Reveja as nossas entrevistas pelo site da TV Alterosa. Você pode rever os nossos programas. Eu espero você no próximo sábado, sempre às 2:15 da tarde. Até lá, um forte abraço, fiquem com Deus e eu digo sempre, saúde para todos, Minas Gerais. Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para sua empresa. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. E Instituto Cicatrizare. A evolução no tratamento de feridas.